Olá, boa noite a todos. Saudade daqui do Garimpeiros, né? Faz um tempo que a gente não se encontra pessoalmente, mas aí agradecer a presença dos que estão aqui conosco para iniciar a palestra. E vamos primeiro começar com a prece inicial. Senhor, gostaríamos de agradecer pela oportunidade de estarmos, mesmo que distantes, em comunhão de pensamentos a Ti, que possamos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a doutrina espírita e que possamos colocar em nossos corações e no nosso dia a dia. Gostaríamos de aproveitar e pedir por todos aqueles que se encontram em sofrimento devido à pandemia pelo coronavírus. Que esses irmãos, eles possam se sentir consolados, sentir a fé e o amor de Jesus em seus corações, que se encontram em casa, nos hospitais, e também os nossos irmãos que já passaram para o outro plano da vida, que eles possam ser amparados pela espiritualidade superior, assim como seus familiares. O que ficou é a saudade e os bons sentimentos. Assim seja. Então, pessoal, a palestra de hoje, por que passamos por aflições? O aflito é o indivíduo que se encontra em uma situação de sofrimento intenso, que pode ser imposta por uma pessoa ou circunstância, por ele mesmo, e em determinados casos, alguns acreditam que por Deus. E quando a gente fala de aflição, nós podemos lembrar, né, de Jesus, quando ele fala no Sermão da Montanha sobre as bem-aventuranças. Eu peguei aqui algumas passagens que a gente encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são passagens do Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. E aí ele fala assim: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é dele o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Quando Jesus ele fala isso, ele entende o que se passa com cada um de nós. Ele sabe que essas pessoas que o procuram, em todas as épocas, né? Agora, há 2000 anos atrás, é porque passa por algum tipo de aflição, de sofrimento. E essas pessoas, elas procuravam Jesus em busca de um consolo, de uma solução, na verdade. Elas queriam uma solução para os seus problemas. E aí, Jesus, quando ele começa os seus ensinamentos, ele quer mostrar que talvez nem tudo possa ter uma solução nesse momento, mas que no futuro, todos nós que passamos por essas dificuldades, nós seremos consolados e que a verdadeira felicidade, ela se encontra após a morte, quando é chegado ao reino dos céus. Mas, mesmo com essa certeza, é difícil a gente compreender a conveniência de sofrer para ser feliz. E aí nós podemos pensar, por que que, tudo bem, eu sei que eu vou sofrer e que na frente eu serei consolada, mas por que que esse sofrimento ele é tão desigualmente distribuído? Por que que alguns sofrem mais do que outros? Por que alguns nascem na miséria e outros nascem na riqueza? Por que tem pessoas que parece que tudo dá certo?
têm a maior facilidade e outros têm tantas dificuldades que, mesmo com tanto esforço, não dão certo. As coisas que ela pretende fazer dá tudo errado. O que acontece? Que diferença é essa entre as pessoas? E algo que deixa a maioria das pessoas indignadas, na verdade, é quando a gente fala assim, que existem pessoas boas que sofrem e pessoas que cometem crimes e elas não são punidas por isso. E aí que a gente se pergunta, né? Por quê? Por que é tão diferente assim? A gente admitindo a existência de Deus, nós sabemos as suas infinitas qualidades, então sabemos que ele é soberanamente justo e bom. Então, a causa, ela deve ser justa. Se isso está acontecendo, deve haver uma causa por trás disso. E aí nós temos Allan Kardec, para nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que existem duas causas para as nossas aflições. Uma se encontra na vida presente e a outra fora desta vida. Se a gente vamos começar primeiro com as causas que começam nesta vida. Se a gente parar para pensar friamente sobre o problema que a gente está vivenciando e a gente lá atrás, desde o início, se você for ver, você vai encontrar que quem começou foi você. Quem faz as escolhas, nós fazemos as nossas escolhas. Então, nós sofremos as consequências, boas ou ruins, de acordo com os nossos atos. Mas o problema é que muitas vezes a gente não quer se responsabilizar por isso. É muito mais fácil eu responsabilizar os outros do que a mim. É humilhante, né, para nossa vaidade admitir que o erro foi nosso. Então, é mais fácil eu dizer que é o meu pai, minha mãe, meus familiares, meus amigos, meus vizinhos, meu chefe, problema no trabalho, e aí o problema é meu chefe, meu colega de trabalho. É a sorte, eu não tenho sorte, me comparando com outras pessoas. E até mesmo a gente chega a culpar Deus dos nossos problemas. Mas, na verdade, a causa das nossas aflições são consequências do nosso caráter e do nosso proceder. Quantas pessoas elas são vítimas da imprevidência, do orgulho e da ambição? Se a gente pegar assim como exemplo um casamento, existem casamentos que não dão certo por algum motivo. Claro, existem vários. Mas se antes dessa pessoa casar, nós sabemos que não, ela escolheu não foi por amor, foi por interesse, ou financeiro, ou interesse por um prestígio social. Dificilmente é um casamento que vai dar certo. Porque na convivência, se não tem amor, vai gerar muitos conflitos. Se nós começamos a apresentar determinadas doenças, as doenças metabólicas, as doenças cardiovasculares, muitas vezes foi a forma como nós cuidamos do nosso corpo físico que acabou gerando essas consequências. Um filho, se a gente vê um filho que quando adulto é ingrato com seus pais, são insensíveis, o que é que pode acontecer? Se o pai viu lá atrás que ele não deu a atenção, não deu o amor, muitas vezes não procurou disciplinar as suas más tendências, provavelmente irá sofrer também a causa, as consequências, né? Vai levar as consequências de seus atos, porque essa criança ela precisava de limites, ela precisava da presença dos pais, precisava de amor, e nem todos são capazes de dar isso, ao que os filhos precisam. E aí nós temos os avanços tecnológicos, né, na nossa vida. É mais fácil, eu me comunico mais rápido, eu conheço pessoas novas, meus familiares que estão distantes, eu tenho conhecimento, mas infelizmente ainda é gerada muita insatisfação, desespero e, como Joana chama, as fugas emocionais.
Porque a gente vive numa necessidade imediatista de prazer, em busca do prazer, que acaba gerando muito sofrimento. Essa busca insaciável, ela constitui um tormento que aflige e não tem compensação que garanta. É um preço muito alto a se pagar por uma sensação que não era o que a gente esperava. Muitas pessoas acabam buscando essas sensações nos bens materiais. Elas acham, algumas, que ter coisas vai preencher o vazio que tem dentro dela, que vai trazer satisfação. Mas, pelo contrário, se você quer desfrutar de alguma coisa e acha que comprar um carro, um top, assim, luxuoso, e sem poder, mais para mostrar para as outras pessoas, para se sentir grata em relação a isso, e as consequências de gastar tanto dinheiro nisso? Quais as consequências por um prazer que ele é momentâneo? É como uma criança que recebeu aquele brinquedo, aquele brinquedo que ela queria muito, gostou, brincou 2, 3 dias e depois estava lá junto com os outros brinquedos. Porque não traz aquela satisfação permanente que a gente está buscando, não traz o alívio dos nossos sofrimentos. E se a gente pensar naquelas pessoas que têm fama, que têm dinheiro, que têm prestígio social, que têm muitas viagens, conhecem muitas pessoas, muitas dessas pessoas elas se encontram insatisfeitas, atormentadas pelo vazio, pelo tédio, insatisfação, que acaba gerando sofrimento também. Essa quando a gente busca atrás dos bens materiais. Porque a gente sofre muito e a gente quer compensar isso com os prazeres. E aí, como a gente estava falando dos vícios, né, que acabam são as fugas, que algumas pessoas encontram nos vícios, nos ambientes sociais. Em alguns determinados grupos culturais, se procura usar o cigarro. E aí nós sabemos do malefício do cigarro. Câncer, doenças respiratórias, o enfisema pulmonar. Nós também podemos ver as pessoas que utilizam do álcool. Normalmente a gente sempre quer culpar o álcool quando é um caso de dependência, mas o uso abusivo do álcool, ele também traz muito malefícios. Você pode ter até uma vida regrada, mas por um momento em que você utilizou muito, ele acaba atrapalhando, né, a sua consciência, seu nível de consciência, e aí você pode pegar um carro e acabar matando uma pessoa, ou então você está numa festa, bebe muito e acaba brigando, entrando em conflito, em briga, ou até mesmo a ressaca do outro dia. E as pessoas que são dependentes dessa bebida, ela acaba que destrói, né, os lares, é um passo também para a violência doméstica. E fica difícil, e surgem as doenças, a cirrose, as úlceras e outras doenças mais bebida. Nós temos também as drogas, que infelizmente vem ganhando uma grande proporção, que se encontra nos meios sociais, em grupos, em festas, jovens, mas infelizmente acaba escravizando a vida de algumas pessoas, porque nas primeiras vezes elas já ficam dependentes. E aí a sua vida está totalmente ligada à droga. O que antes era um prazer se tornou uma dependência. Parece que você precisa daquilo para ficar bem, não é nem mais para você sentir o prazer e se sentir bem. Você começa a usar para não passar mal. E aí acaba mudando, né, a sua rotina, suas atividades, ela começa a ficar só naquilo ali, só no uso da droga. E aí nós temos a inversão dos valores, né? Vai atrás do arriscado, do vulgar, do promíscuo, das atividades transitórias. A gente não consegue, né? Será que não existem outras formas da gente passar por isso aí? Então, muitas das nossas escolhas, elas podem ser nossa responsabilidade.
E aí você pode falar assim para mim: mas você falou dessas situações, mas eu passo por determinadas situações que não dependem de mim, que não foram minha culpa, que foi uma fatalidade. E aí nós temos, por exemplo, a morte de entes queridos, ou daqueles que eram amparo da família, acidentes imprevisíveis, doenças, crianças que nascem com doenças graves ou que sofrem acidentes e morrem muito cedo. Na verdade, elas não conhecem, não chegaram a conhecer a vida ainda, né? Só conhecer o sofrimento. Por que será que isso acontece? E a gente tem que lembrar que, na verdade, inclusive a pandemia, né? Os flagelos naturais, quando ocorrem furacões, terremotos e recentemente a pandemia, que tem gerado tantas vítimas. Será que Deus é injusto? Porque se a gente considerar, se eu for considerar que a alma, ela é criada por Deus no momento em que é gerado a vida dentro do ventre materno, parece sim injusto. Qual é o critério para você escolher de que aquela alma ela vai sofrer e outras não? Então, se a gente levar em consideração a justiça divina, nós sabemos que essas vicissitudes ela tem uma causa para ser, né? Se admitimos que Deus é justo, essa causa ela é justa. Ela pode não se encontrar na sua vida atual, mas há de ser numa vida anterior, há de estar numa existência precedente. E nós somos punidos apenas pelo mal que fizemos. Deus não vai punir alguém pelo bem que ele fez ou pelo mal que ele deixou de fazer. E nós mesmos vemos, né, todos os dias aquelas pessoas que fazem, que cometem crimes e não são punidas. Mas também existem crimes aos olhos de Deus que não são crimes para os homens. A traição, o abandono, o egoísmo. E quando a gente não paga por isso nessa vida, se a gente não expia agora, a gente expia na próxima. O mal, ele não prospera. A lei de Deus, ela é perfeita. Se eu cometo algo, eu vou responder por isso. E esses sofrimentos, tanto de causas atuais como de causas anteriores, elas se originam da justiça divina. A gente sofre aquilo que a gente fez os outros sofrerem. Então, se você tratou alguém de forma dura e desumana, você também será tratado de forma desumana. Se você foi orgulhoso, você poderá vir numa condição humilhante. Se você não soube fazer bem uso da riqueza, se você foi avaro, foi egoísta, pode ser que você seja privado do necessário e poderá sofrer. Se você não for um bom filho, você também pode sofrer procedimento de seus filhos. Mas é importante a gente entender que não é lei de talião. Não é que eu vou sofrer necessariamente aquilo que eu causei. Deus, ele nos dá todos os dias a oportunidade da gente se redimir. A gente que não sabe aproveitar. Infelizmente, às vezes é necessário ser mais enérgico. Às vezes a gente precisa passar por provas e acabar sentindo na pele o que a gente causou porque a gente não conseguiu aprender. Às vezes a gente precisa passar pela mesma dor que a gente causou no outro, mas sabendo que não é sempre assim. Se a gente for observar, Deus ele sempre dá oportunidade. Dentro mesmo da nossa família, não é à toa que a gente nasce nessa família. Às vezes, é um filho que a gente causou o mal e a gente está aqui para se redimir e cuidar dele e construir o amor, porque não é só uma questão de justiça, no sentido de que eu tenho que pagar, mas que eu também saiba aprender a amar, porque todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus. Então, e outra, não necessariamente o sofrimento que a gente passa, foi algo que a gente cometeu necessariamente em outra vida ou nessa.
Existem alguns espíritos que eles passam por provas. Que, na verdade, você, para se melhorar, você pede para passar por isso. Por quê? Porque Deus, ele cria todos nós simples e ignorantes. E à medida que a gente vai passando por todos esses processos, as nossas reencarnações, a intenção é a gente chegar à perfeição. E em alguns casos, quando a gente já tem a maturidade espiritual para isso, a gente pode pedir para reencarnar e passar por alguma provação para a gente se melhorar. Isso pode acontecer. Normalmente são pessoas boas, que passam por determinadas circunstâncias e você observa que mesmo no sofrimento elas são resignadas e que elas pedem para Deus para se sustentar naquela prova, que é se ela conseguir sair vitoriosa, ela vai ser vitoriosa, né? Ela vai conseguir passar por aquela prova. E aí eu trouxe aqui uma história para vocês, ela é do irmão X, que é justamente para falar sobre isso, de que Deus ele nos dá oportunidades. E essa história, ela foi psicografada por Chico Xavier, se encontra no livro O Instante da Vida, e o capítulo é O Compromisso. Essa história é assim: havia um grupo no mundo espiritual que foi solicitado para ajudar uma pessoa que estava encarnada. Era uma menina que ela estava sofrendo por uma obsessão. Que a obsessão é a influência dos espíritos inferiores, né, que querem nos causar algum mal. E aí esse grupo de espíritos, eles resolveram procurar a ajuda de uma pessoa que está já encarnada para ajudar essa menina. O nome dele é Alberto Nogueira. Esse é um nome fictício, né? Ele havia reencarnado e estava com 36 anos e trabalhava como médium num centro espírita. E aí os espíritos, antes alguns não conheciam ele, como o irmão X, que estava nesse grupo, e aí ele foi olhar, porque a gente tem tudo arquivado, né, lá no mundo espiritual. E aí ele foi dar uma olhada do que tinha acontecido com essa pessoa antes de reencarnar. E nesses arquivos tinha lá a solicitação dele a Deus antes de reencarnar, porque ele havia cometido muitos crimes e ele havia rogado a Deus permissão para retornar e resgatar suas faltas. E aí ele diz, né, que ele gerou intrigas, que ele destruiu lares, que ele abusou da sua autoridade, que ele usou mal a inteligência. E aí ele pediu muitas coisas, né, para se redimir. Ele disse que queria vir com lepra, que na época que a gente chama hoje em dia de hanseníase, mas naquela época não havia tratamento. Ser abandonado, passar pela miséria, pedia para passar pela loucura, pela cegueira, para expiar todas as suas faltas. E que queria chorar com lágrimas de fogo e se expor às mais duras humilhações para se regenerar. E por que, gente? Por que ele diz isso? Porque quando a gente está reencarnado aqui na Terra, a gente não consegue pensar assim. A gente quer usufruir dos bens, da situação. A gente não lembra tanto de fazer o bem às outras pessoas, mas quando a pessoa fecha os olhos da carne e se encontra no mundo espiritual, as coisas são diferentes. A gente lida com os sentimentos negativos, a gente lida com aquelas pessoas que a gente fez mal, e é um sofrimento muito intenso. E aí a gente, quando está no mundo espiritual, a gente entende qual é a necessidade de reparar essas faltas, e é por isso que ele pede tantas coisas. Só que a espiritualidade, ela sabe que ele que não iria dar certo, né? Talvez se ele viesse com tudo isso que ele queria pedir, talvez ele não conseguisse ter êxito. E aí um espírito chegou para um espírito mais evoluído que ele, chegou para ele e disse assim: o Senhor, né? Quando ele diz o Senhor, fala Deus, pede misericórdia e não sacrifício. Ele vai resgatar com a vida normal, tarefas normais, vai ter uma família, só que o que ele vai ter como prova, ele vai ter que vir para a Terra para ser médium e trabalhar 8 horas
semanais de forma gratuita por 30 anos. Isso fazendo bem às outras pessoas. E ele concordou, né, ao reencarnar. E aí a equipe espiritual, ele vai na Terra, vai procurar essa senhora e sua filha, né, que está sofrendo, intuem pessoas para levarem elas ao centro espírita, e quando chega no centro espírita não encontra esse médium. E aí o presidente da casa diz que, infelizmente, ele não se encontrava lá, e percebe até que já vem há um tempo que ele não vem mais para os trabalhos de forma regular. E aí essa senhora acaba recebendo a intuição de procurá-lo, e acabam dizendo que onde ele mora, e ela está passando por ele, quando ela o encontra, e é engraçado essa descrição que o irmão X diz, que é assim, encontra ele na varanda, deitado numa espreguiçadeira, lendo jornal. Quer dizer, no momento que ele deveria estar lá no centro trabalhando. E aí a mãe dessa menina começa a chorar e pedir de forma humilde para ele, para que ele a ajudasse. E aí ele disse que ele não era útil para ela, que ele já tinha trabalhado por 2 anos, que ele se encontrava atualmente com 36 anos, né? E que tinha adoecido e que não sabia dizer se era pelo cansaço, se era por doença, mas que ele era pai de família, que ele tinha outras tarefas e que ele precisava cuidar dele. E que ele não iria, e que assim ele tinha que se defender. E aí ele ainda diz assim: a única criatura que trabalha dando de si sem pensar em si, que eu saiba até agora, é o burro. E aí, para finalizar a história, o irmão X ele fala assim: aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrima, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrada em pijama, com medo de trabalhar. Então, ele mostra que Deus, o tempo todo, ele é misericordioso. Então, ele nos dá oportunidades. Não é que eu vou necessariamente sofrer aquilo que eu pratiquei. Pode ser que em algumas situações seja necessário, mas Deus, ele está o tempo todo nos dando oportunidades para a gente fazer diferente, porque a gente pode aprender de outra forma, a gente pode se melhorar fazendo bem às outras pessoas. E tem na questão 964 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele pergunta assim para os espíritos: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? E aí os espíritos dizem para Allan Kardec que não é dessa forma. Que Deus, ele tem as suas leis e as leis são imutáveis, que na verdade quem viola as suas leis somos nós. Então nós sofremos as consequências da violação dessas leis. E aí ele dá o exemplo, por exemplo, do nosso corpo físico. Existem limitações. E quando a gente excede, por exemplo, na alimentação, o nosso corpo ele impõe limites através das enfermidades. E em alguns casos, pela consequência dos excessos, a morte. E aí está a punição. É o resultado da infração dessa lei. E é assim tudo. Então, nós somos os causadores da nossa felicidade e da nossa infelicidade futura. E aí ele dá um exemplo que ele compara assim com um pai que vai e entrega um terreno a um filho. E aí ele dá todas as instruções do que esse filho precisa para prosperar e ter uma vida boa. Então o filho ele vai poder escolher se ele vai seguir as instruções do pai e prosperar e futuramente ter uma velhice tranquila, ou se ele vai pela ociosidade, não vai querer fazer nada e vai enfrentar as consequências. E aí os espíritos eles comparam essa ação com Deus e com a gente. E Deus, ele é ainda muito melhor, né? Porque ele ainda nos dá
a possibilidade de nos redimir. Então, a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente tem as nossas escolhas. E mesmo a gente errando, Deus nos dá as oportunidades da gente voltar e fazer diferente. E não só como o pai que deu o terreno e deu essas instruções. Na verdade, Deus está nos ajudando todos os dias. Quando nós temos os nossos amigos, quando a gente tem, em alguns casos, a religião para nos dar o suporte, quando tem os espíritos próximos de nós, bons, que tentam nos intuir ao fazer o bem, porque tudo está aqui na nossa consciência, a gente sabe o que é certo e errado, só que cabe a gente escolher qual caminho que a gente vai seguir. E aí, nós, como espíritos, só iremos aspirar a completa felicidade quando a gente conseguir se tornar espíritos puros, né? Quando a gente conseguir expiar, quando a gente conseguir se melhorar, e aí a gente vai conhecer a felicidade. Então, o remédio é o remédio que cura o doente. Então, quanto mais grave é o mal que a gente faz, mais enérgico deve ser esse remédio. E como podemos lidar com esse sofrimento? Porque às vezes a gente quer, quando acontece algo com a gente que nos faz sofrer, a gente quer fugir, a gente quer esquecer, fingir que ele não existe, anestesiar o sofrimento. Mas sabe quando a gente varre uma casa e a gente quer colocar, não é nem varrer, mas a gente não quer varrer, a gente quer jogar a sujeira para debaixo do tapete? Uma hora a sujeira ela vai aparecer. Quanto mais você vai colocando, ela vai aparecer. E aí o sofrimento é a mesma coisa. Os problemas são do mesmo jeito, os conflitos que a gente, se a gente vai jogando ele, vai tentando esquecê-lo, ele vai aparecer de alguma forma. A gente também agir com ira, com rebeldia diante dos nossos problemas também não facilita. Aliás, causa mais desarmonia em áreas que antes nem estavam afetadas. A gente começa a ter problemas com outras áreas da nossa vida. E aí, o primeiro passo é a resignação. Na verdade, é a gente aceitar o problema, aceitar a dificuldade. É o primeiro passo, de forma corajosa, né, para enfrentar e tentar encontrar uma solução. E existem várias formas de a gente fazer isso. A gente tem o apoio, a gente pode ter o apoio da doutrina espírita. Na doutrina, a gente consegue entender que nós somos espíritos imortais, que nós já vivemos muitas vidas e que esse sofrimento ele é transitório e ele está presente por um motivo justo. E se nós conseguimos lidar com ele, com essas aflições, com essas situações, nós sairemos vitoriosos. Então, é a fé que a gente precisa ter na justiça divina. Também nós temos o apoio da meditação, da oração constante, que tudo isso pode nos ajudar a gente a se manter equilibrado, a gente nos conhecer mais, porque as nossas escolhas, como eu falei lá no início da palestra, dependem também do nosso caráter, do nosso proceder. Então, a gente precisa se conhecer. Por que que eu estou agindo dessa forma? Se eu sei que não é legal e que não é certo. O que é que tem me deixado irritado? Por que que eu tratei tal pessoa dessa forma? O que é que está acontecendo? A gente se conhecer é importante. É importante a gente entender, compreender as nossas dificuldades para fazer de uma forma diferente, para tentar se melhorar. Entender os nossos defeitos para tentar compreender e mudar. Essa é a intenção, né? Educar a mente, disciplinar a vontade, nos trazer a responsabilidade para as nossas escolhas e as consequências. Para quem é pai, ou para quem será futuros pais, mães, a educação calcada nos valores éticos e morais. Lembremos que é importante
nós darmos a educação moral. Não basta só você entregar o seu filho à escola e esperar que a escola faça tudo por ele. É importante que ele tenha o ensino religioso, que ele tenha os conhecimentos, para que ele possa aprender a fazer boas escolhas, a saber o que é certo, o que é errado, o que é útil, o que é saudável, o que é necessário, o que é supérfluo. É saber tratar bem as outras pessoas, saber respeitar, é diante de uma dificuldade, saber que ele tem seus amigos e ele tem a espiritualidade para o apoiar. Essa é a importância. E aí eu trouxe aqui para. Eu gostei muito dessa história também, do irmão X, que o nome é O Doente Grave, que também é a psicografia de Chico Xavier. E aí ele fala, eu acredito que quando ele diz assim, a alma de uma mãe, eu acredito que ela estava encarnada na Terra e que tenha adormecido e tenha procurado a espiritualidade. E aí ele diz assim, a alma de uma mãe atormentada procurou o auxílio de um espírito bom. E aí ela diz assim, anjo amigo, sou mãe na Terra e tenho 2 filhos. Rogo para ambos as bênçãos de Deus. E aí ela veio pedir especialmente por um dos filhos, né, que se encontrava uma doença grave entre a vida e a morte. E aí ela disse para o anjo, né, o espírito, que já tinha tentado de tudo, dado todo o seu carinho, recursos médicos e nada tinha adiantado, e que pedia para restituir a saúde dele. E aí o espírito disse assim: qual dos 2 filhos se encontra unido a Deus? E ela responde que era o que estava doente. Orava dia e noite. E aí ele fez: e o outro? Ia bem nos negócios, parecia favorecido pela sorte, não procurava Deus. Qual deles entende a necessidade do trabalho? E aí ela diz que o que estava doente, que ele conversava com os amigos, que incentivava, que falava até do exemplo dele que não estava podendo, mas que era o bom a ser feito. E aí ele pergunta assim: e o outro? Ah, ele deixou de ver beleza no trabalho, ele vive às custas dos outros, se levanta tarde, vive em hotel de luxo. E qual deles percebe a necessidade de confraternização entre os homens? E aí ela diz que o que está enfermo, ele tem muitos amigos, que eles sempre conversam com carinho, até mesmo aquele que tinha alguma inimizade, ele tratava bem. E aí ele faz, e o outro? Ah, esse vive em festa, distante do lar, se encontra com pessoas parecidas com ele. E para qual deles você roga proteção? Proteção em particular. E aí ela diz que é o que está doente, né? Que está agonizando no leito. E aí ele diz para ela: volta à terra e reconsidera as atitudes do teu carinho. O enfermo do corpo vai muito bem, já entende a necessidade de união com o Divino Pai, e o que distingue em verdade os homens uns dos outros é o grau de suas relações com a vida mais alta. Renova, pois, os votos de tuas preces ardentes, porque o doente grave é o outro. Porque muitas vezes a gente acha que está bem porque está trabalhando, porque tem dinheiro, está bem sucedido. E isso não significa que ele esteja bem. Ele pode estar distante de Deus. Ele pode estar passando por vários momentos difíceis, passando por vários conflitos. E aquele que está sabendo se resignar, que encontra-se doente, impossibilitado, na verdade está sendo um momento para ele ou de expiação ou de prova, e que ele está conseguindo passar por essa situação. Então, o que a gente tem que pensar é isso, que na verdade, quem está bem é aquele que está sofrendo. E aí, para a gente finalizar, lembremos da recomendação de Jesus, né, sobre o amor, sobre essa eficácia incontestável, porque o amor, ele dulcifica, e ele gera em nós atitudes edificantes. E mediante essa vigência, pensa sempre antes em tomar as decisões, né? A gente tem que pensar no outro,
não fazer com o outro aquilo que nós não gostaríamos que fizéssemos com nós mesmos. Saber perdoar, não procurar a vingança, o auto-perdão também, porque nós somos falíveis, mas nós temos a oportunidade de sempre fazermos diferente. E é essa, gente, essa é a mensagem principal, que se, principalmente numa época dessa, de pandemia, com tanto sofrimento, nós precisamos tirar também as coisas boas disso aí, da gente aprender, essa é a oportunidade da gente ter empatia, da gente ter o cuidado com o outro e da gente poder ajudar da melhor forma possível, porque ela não veio à toa. Essa pandemia ela não veio à toa. Ela está aqui também para o nosso aprendizado. E aí, de que forma a gente está sabendo aproveitar esse momento? Porque esses momentos, eles acontecem para a nossa evolução. Se é algo que tem atingido a todos, é porque todos nós estamos precisando nos melhorar. E obrigada à presença de todos. E vamos agora encerrar com a prece final. Deus, Espíritos aqui presentes, nossos irmãos, encarnados e desencarnados, pedimos a Deus resignação, entendimento, porque todos nós sofremos, todos nós passamos por alguma dificuldade, que saibamos aprender a aceitar e a entender, fazer o nosso melhor para sermos vitoriosos ao chegarmos à espiritualidade, lembrando que Deus, Ele não dá fardos pesados. Se estamos passando por alguma situação difícil, Ele sabe que nós podemos suportar. Obrigada por tudo, meu Deus. Assim seja. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Até mais.